Muito bem, então, bom dia para vocês. Vamos hoje fazer as últimas atividades da disciplina de estatística computacional. E antes de começar, né, eu quero deixar registrado que eu estou muito satisfeito com vocês. Eu acho que foi um trimestre bastante produtivo. A gente aprendeu bastante coisa. E também me deu a oportunidade de aprender algumas coisas sobre essa disciplina. Eu dei essa disciplina no ano passado, não foi a melhor das experiências, porque eu acho que a turma estava mal preparada, e esse ano eu acho que foi o contrário, vocês estavam bem preparados, tinham o nível de erudição matemática necessário para entender as questões, né, os problemas, os teoremas, etc., que a gente apresenta, e isso me deu ideias para a próxima vez que eu der essa disciplina. Acho que dá para encaixar, inclusive, mais conteúdo. Por exemplo, um conteúdo que é importante, que a gente não discutiu, são aproximações de Laplace. Né? Se vocês já ouviram falar em INLA, né? O INLA é a aproximação de Laplace em esteroides, né? Com esteroides. Né? Você integra a aproximação de Laplace em modelos que são... tem variáveis latentes gaussianas, né? E eu acho que vale a pena, para uma próxima vez, por exemplo, incluir esses tópicos. Então, acho que é isso. Eu queria fazer esse comentário geral. Eu já olhei os trabalhos de vocês, do trabalho 1, ainda não tive a oportunidade de dar um feedback detalhado, mas eu vou, tá? Por escrito. Queria, então, deixar registrado que eu estou bem satisfeito com vocês, com atitudes de vocês, de estudar, de perguntar, de procurar saber, e com a qualidade dos trabalhos que vocês fizeram. Então, espero que hoje a gente continue mantendo o nível. Então, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, a proposta para hoje é a gente fazer uma discussão sobre os trabalhos que eu passei para vocês, né? Cada um recebeu um artigo para discutir e melhorar. Então, eu vou liderar essa discussão, vou fazer algumas perguntas e tal. O foco aqui é menos na formalidade e mais no conteúdo, tá? Então, ao longo da conversa, eu vou estar avaliando a pessoa que está apresentando para saber se aquele trabalho, né, foi bem feito, etc., se a pessoa aprendeu o que eu gostaria que ela aprendesse. Lembrando que eu ainda espero que vocês me entreguem algum documento escrito sobre esse assunto, certo? Eu vi que o Henrique já entregou, vi que a Júlia, pelo visto, já começou a fazer o trabalho dela, pelo menos. Então, eu coloquei formalmente lá no iClasse como dia 14, né, o prazo, mas eu espero que vocês entreguem isso o mais rápido possível, porque vocês entregando isso o mais rápido possível, eu consigo dar uma nota também o mais rápido possível, e a gente consegue finalmente entrar de férias, certo? Parece que não chega nunca. Eu não sabia que tinha que entregar trabalho escrito, eu achei que era só o PowerPoint. Eu também não. Eu estava na cabeça que era só o PowerPoint. Eu acho que eu mencionei a questão do trabalho escrito. Mas tudo bem, a questão tem coisas que você tem que escrever de qualquer maneira. Por exemplo, tabelas que eu pedi, figuras, etc., isso tem que estar em algum lugar, certo? Então, se você quiser ajeitar a sua apresentação e mandar como documento escrito, tudo bem, certo? Foca no aprendizado. Eu quero saber se você aprendeu. Dia 14, acho que dá tempo de fazer. Porque realmente eu só acho que o 14 é a corda no pescoço, porque o sistema vai fechar, né? O trimestre vai fechar dia 15, um negócio assim. Então, é isso. Tá? Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Então, a primeira pessoa que vai apresentar é o Bruno Guimarães Oliveira, e caiu para o Bruno apresentar sobre Bootstrap. Em particular, eu dei um artigo, que é o artigo do Bradley Efron e do Robert Bichiran, de 1986, na Statistical Science, em que eles fazem um tipo de revisão, né, do Bootstrap, que é uma técnica bastante útil, né, e que em 86 já tinha alguma história, né, isso vem de um artigo de 79 do próprio Bradley Efron, que é a pessoa que foi praticamente responsável pela introdução dessas técnicas de bootstrap na literatura, mas no próprio artigo de 79, o Bradley Efron diz que ele estava estendendo uma técnica chamada jackknife,
que já existia há muito tempo. Então, esse é um tema que eu quero deixar, quero que fique explícito para vocês, que a maior parte das boas ideias em estatística elas já foram tidas. Alguém já teve essa ideia, e a gente vai simplesmente estendendo essas ideias em algumas direções para acomodar problemas empíricos, né? Então, uma mensagem geral é que as melhores técnicas são aquelas que nascem de problemas aplicados. Então, o cara tem um problema, ele não consegue resolver aquilo com as técnicas que ele conhece, certo? E aí ele precisa estender as técnicas não por elegância matemática, não por conveniência, mas porque se ele não estender aquela metodologia, ele não consegue resolver o problema. Então, o Bootstrap, por exemplo, né, ele resolve o problema, pelo menos aproximadamente, de me dar estimativas da incerteza de um estimador quando eu não sei fazer as contas, que é quase sempre. Certo? Então, eu tenho um estimador, eu tenho um modelo. Normalmente, né, lá nos anos 30, nos anos 40, a gente trabalhava com modelos em que a gente sabia fazer as contas, então essa variável aleatória aqui vai ter uma distribuição Q quadrada com não sei quantos graus de liberdade, e portanto eu sei fazer afirmações probabilísticas sobre o modelo, etc. Mas à medida que os problemas foram ficando mais complexos, e a gente passou a não conseguir fazer, né, conta, não conseguir derivar resultados matemáticos para a incerteza dos nossos estimadores, nem de forma aproximada, de forma analítica, a gente precisou de técnicas computacionais. E isso coincidiu naturalmente com o aparecimento do computador pessoal, certo? Então, o Bootstrap ele aparece nesse contexto de modelos razoavelmente complexos, onde eu quero quantificar a incerteza do meu estimador, variância, erro quadrático, viés, etc., mas eu não tenho como fazer as contas. Eu não sei qual é a distribuição de amostragem, né, a sampling distribution desse meu estimador, portanto, eu vou aproximá-la usando o Bootstrap. Então, Bruno, se você puder, por favor, descrever para a gente o que é o Bootstrap, né, como algoritmo e como técnica, eu agradeço. Bom, tá, show de bola. Eu vou compartilhar, então, para mostrar a minha apresentação. Beleza. Pode ir. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, deixa eu botar em... produzir aqui. Show. Beleza. Então, enfim, eu fiz esse primeiro slide que é como se fosse a motivação até que o próprio artigo dá, né? Que basicamente a gente tem dado um problema de estimar um parâmetro desconhecido θ, né? A gente quer encontrar o estimador, né? Um estimador θ-chapéu. E a outra pergunta, a gente quer, dado que se a gente tem esse estimador, quão acurado ele é, né? Quão correto a gente acha que ele é. E a técnica de Bootstrap ajuda a gente exatamente a responder essa segunda pergunta, né? A gente já tem o estimador e a gente quer ter resposta sobre a incerteza dele, né? Então, basicamente, a gente tem uma distribuição desconhecida, F, né? Que eu chamei de F. E o nosso conjunto de dados segue essa distribuição, né? De maneira I e D, né? Beleza. Então, eu observo um x1 até xn, né? E eu tenho uma estatística de interesse que eu quero calcular, né? Que seria o estimador para o meu parâmetro real, né? E o objetivo do Bootstrap é a gente estimar esse erro, né? O erro desse estimador e construir intervalos de confiança e tudo mais, né? A gente vai ver que a gente consegue computar, na verdade, várias as estatísticas que a gente quiser, na verdade, com nossa amostra Bootstrap. Então, beleza. Só que a gente não sabe, aí eu pulei um pouco, mas a gente não sabe de fato qual é essa F, né? A gente não sabe essa F. Então, fica um pouco complicado a gente amostrar dela, sendo que a gente não sabe, né? Então, em vez da gente mostrar da F, a gente vai utilizar a função empírica, né? Que basicamente o que ela faz é botar a massa de probabilidade de 1 sobre n em cada ponto, né? Da nossa amostra.
Então, a gente teria, cada ponto seria equiprovável, né, com probabilidade de 1 sobre n de buscar. Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim, né, a função de distribuição, né, acumulada, empírica, né. Beleza. E aí você consegue utilizar. Isso está com bastante interseção com o que ele falou, que o Marx falou na aula de Bootstrap, mas é só para dar um contexto mesmo. Depois você pode utilizar o que eles chamam de plugin principle, né? Que é basicamente, beleza, eu não sei a F, mas eu sei a distribuição empírica e eu consigo exatamente tipo, plugin, porque você consegue plugar ali no seu parâmetro lá que você quer de interesse a distribuição empírica e fazer as contas por ela, né? E é nisso que a gente vai se guiar no Bootstrap, né? Então o algoritmo funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu começo com a minha amostra, né? O número B, que é o número de reamostragens que eu quero fazer, e a minha estatística de interesse, né? E aí estatística barra estimador, né? Do meu parâmetro. Tá, então eu vou selecionar com reposição B amostras, né, independentes da minha distribuição empírica, cada uma com tamanho igual à minha amostra original, né? Então, se a minha amostra teve tamanho N, eu vou retirar o meu X estrela ali, X asterisco 1 seria uma amostra de tamanho N, e assim por diante, né? Para cada amostra dessa, eu vou calcular a minha estatística de interesse, que pode ser, por exemplo, uma média. Eu posso estar querendo estimar a média populacional baseado é, é, nas médias de Bootstrap ali, né? E depois que eu tenho esses valores, esse vetor, né, de estatísticas, ele seria minha amostra Bootstrap, né, que o artigo chama e outros materiais também chamam, né, da amostra Bootstrap. E dela eu consigo computar diversas estatísticas. Eu posso computar a própria média, a própria média da amostra seria próxima, né, à minha média amostral, por exemplo, da amostra. Porque o Bootstrap ele tem uma relação engraçada, né? Porque existe a sua população, você extrai uma amostra dela. Para o Bootstrap, essa amostra seria a sua nova população, né? Que você estaria reamostrando. Então, você trataria essa amostra como a sua população. E aí, depois dessa estatística, criar esse vetor, você consegue computar diversas estatísticas, incluindo o erro, o standard de erro, que eu nem sei, eu não sabia traduzir direito esse coisa, se era erro padrão, mas eu Erro fiquei padrão. meio. Mas eu fiquei meio assim, eu fiquei usando standard de erro em toda a apresentação. Que você consegue computar o standard de erro pelo desvio amostral dessa amostra Bootstrap, né? Então, o standard de erro do seu parâmetro é basicamente o desvio padrão da sua amostra Bootstrap, seja lá qual estatística você esteja usando, né? Tá, beleza. E aí, mas só que assim, o seguinte, como eu estou fazendo, aí eu passei meio rápido, quando eu estou fazendo a amostra da minha distribuição empírica F, e ela bota peso 1 sobre n em cada amostra, é a mesma coisa que eu estiver fazendo a minha amostragem do meu próprio amostra original, né? Então não muda, eu posso fazer a reamostragem da minha própria amostra original. E eu também marquei aqui, né, em vermelho, duas palavras que eu acho que são interessantes, que é com reposição, né, e igual à nossa amostra. Por que tem que ser com reposição, né? E por que tem que ser igual, né? Então, com reposição eu fiz uma simulaçãozinha, né? Porque vamos supor que eu faça essa amostragem sem reposição, né? Então, toda vez que eu for retirar aquela amostra, né? Eu só posso retirar um valor daquele de uma vez só. Então, toda vez que eu for fazer essa amostra de tamanho N, eu vou estar meio que permutando, na verdade, a minha amostra, né? Porque é, se eu tenho a amostra lá x1, de valores lá, eu estaria pegando cada valor uma vez só, né? Então, de maneira aleatória, mas uma vez só.
Então, eu teria sempre valores iguais, né? Quando eu faço reamostrar, como faço por valores com reposição, eu posso estar pegando o mesmo valor várias vezes, e um valor você pode não estar pegando, mas você pode estar pegando o mesmo valor várias vezes, né? Então, isso aqui eu fiz uma amostra bootstrap para a média de uma distribuição de uma amostra qualquer, eu fiz tanto com a reposição e sem reposição para ver como é que essa média se comportaria, né? Essa amostra bootstrap, né? Beleza. E por que a gente tem que ter com a amostra bootstrap, né? O resampling que você está fazendo, né? A reamostragem tem que ser do mesmo tamanho, né? Da amostra original. Bom, é aquilo que eu falei, né? A ideia do Bootstrap é que a amostra se relacione com a nossa amostra Bootstrap se relaciona com a amostra original, da mesma forma que a amostra original se relaciona com a nossa população, né? Então a gente tá assumindo ali, de certa forma, que a gente tem um bom proxy ali da nossa amostra para a nossa população. E enfim, exatamente a estimativa Bootstrap para o nosso erro é simplesmente o desvio padrão dessa amostra. Ou seja, o desvio padrão da nossa amostra está querendo dizer, da nossa amostra Bootstrap está querendo dizer o quão acurada é a minha estimativa, né? Só que no processo do Bootstrap, eu pego cada ponto eu posso extrair quantas amostras eu quiser, porque eu estou pegando da amostra original com peso 1 sobre N, né? Então eu posso, num primeiro momento, eu posso extrair quantas amostras eu quiser da minha amostra original, né? Só que tem um problema. Por exemplo, vamos supor que eu pegue uma amostra de tamanho K, né? E calcule a média. A gente sabe que ela vai seguir esse carinha aqui, né? A média, a distribuição da média, né? Só que para K igual a N, o meu desvio padrão da minha média bootstrap é exatamente o que o teorema central do limite nos diz sobre o erro padrão da minha amostra original, que seria o sigma sobre raiz de N, né? Só que para qualquer outro valor de K, isso não é verdade, né? Somente para o valor de K igual a N, você vai ter o desvio padrão da sua amostra bootstrap como uma boa representação do erro padrão da sua média na amostra original, né? E aí eu fiz uma simulaçãozinha também para exemplificar isso, né? Porque, por exemplo, se você toma amostras muito grandes, você acaba tendo uma estimativa, você vai ter uma estimativa muito acurada da média, só que o seu erro padrão não vai refletir o erro padrão da sua amostra original, né? Então, eu fiz uma simulaçãozinha para tentar me convencer disso, que é basicamente eu pego uma exponencial, né? Faço amostras bootstrap da média ali, o manchadinho ali de azul mais claro é o intervalo de confiança, né? E aí eu calculo também o erro absoluto pelo tamanho da amostra. E aí você vê ali que eu peguei uma amostra de tamanho 1000, né? Nesse caso. Você vê ali que o erro verdadeiro corta ali bem perto, bem ali no 1000, né? Antes, eu estou tendo um erro muito grande e depois eu estou tendo um erro muito pequeno, né? Só no erro 1000 ali que eu tô sendo igual ao erro padrão da amostra, que é o 0,061, né? Então, enfim, foi a justificativa que eu, que eu me dei assim para me convencer, né, de que isso fazia sentido. Beleza. E aí eu fiz algum exemplo também do Bootstrap não paramétrico, né? Que basicamente eu peguei uma amostra de tamanho 1000, que, enfim, aí ela veio peguei ela de uma exponencial, mas no primeiro momento, na vida real, a gente não saberia que veio de uma exponencial, né? A gente só teria essa amostra. E aí eu fiz uma amostra bootstrap com... Ele está escrito errado, tem um typo ali, mas com 200 resamples, né? E aí eu gerei essas estatísticas, né? Com essa distribuição da amostra bootstrap, né? Que eu vou mostrar o código depois, eu botei no próximo slide, mas é basicamente uma exponencial de média 2, né?
Então, eu tô mostrando ali a média da minha amostra bootstrap exatamente, teria que ser próximo, o mais próximo possível da minha média da minha amostra original, né? É, o CV ali é o coeficiente de variação e eu tenho o lower bound e o upper bound do intervalo de confiança também, que eu estou calculando aqui baseado nos percentis, né? Tô pegando 5% e tô cortando em cima e embaixo, né? Aí eu escrevi essa funçãozinha aqui exatamente para que extraia nossas amostras bootstrap, né? Não paramétricas, né? Então, basicamente, ela recebe aquilo que eu tinha comentado, né? Minha amostra, meu data ali, minha estatística de interesse, seja lá ela qual for, e meu número de resamples que eu quero, né? Então, para cada resample, eu vou amostrar ali com reposição, né? O replace igual a true está garantindo isso para mim. E vou calcular a estatística e vou gerar essa minha amostra bootstrap, e aí eu consigo calcular o que seja lá. Eu consigo gerar essa tabela aqui que eu gerei, por exemplo, né? Com todas essas informações. Beleza, até aí eu falei do paramétrico, né? Do não paramétrico. Você tem o bootstrap paramétrico também, que basicamente você vai manter o mesmo fluxo que eu comentei do não paramétrico, só que você vai trocar a primeira parte, né? A primeira parte a gente tinha uma amostra já original, né? Que a gente utilizava como sendo a nossa população, né? Para o Bootstrap, do ponto de vista do Bootstrap. Agora a gente tem a gente imagina que a gente sabe ou acha que sabe a distribuição dos nossos dados, né? E então em vez de você amostrar de uma amostra qualquer, você vai amostrar dessa sua própria distribuição, né? Aí eu fiz um caso, tipo, simples ali com a normal, por exemplo, você tem a variância conhecida, você vai, você vai ter os dados dessa normal, você computa ali o estimador de massa semelhança para a média, e você amostra dessa normal, né? E aí eu fiz o mesmo exemplo anterior, só que utilizando o bootstrap paramétrico agora, né? Então tenho minha exponencial, e aí eu gero uma amostra bootstrap com média 200 da minha agora, só que agora utilizando, sabendo que a minha estatística é exponencial, minha distribuição é exponencial, né? E aí deu até resultados bem parecidos com a distribuição ficou diferente, né? Mas as estatísticas ficaram bem parecidas ali com, com o paramétrico, com o não paramétrico também. E aí, outra pergunta do que tinha sido feita no trabalho era para definir o jackknife, né? Que é aquele método de resampling que o Max falou que veio bem antes aí talvez tenha sido uma das motivações aí para criar o Bootstrap, né? Que ele basicamente enfim, funciona da seguinte forma: eu tenho minha amostra, né? E tenho meu estimador, minha estatística, né? Que eu quero computar. Então, o processo de Jackknife foca no processo de leave one out, né? Que basicamente é o seguinte: você tem sua amostra, você retira um valor da sua amostra e você computa a sua estatística nesse vetor com o ponto I ali retirado, né? Digamos assim. E aí a sua estatística de Jackknife, por exemplo, geraria você não faz resampling, né? Você não tem um parâmetro de resampling, porque você faz baseado no tamanho da sua amostra. Então, você vai retirar para cada, enfim, você vai iterar pelo tamanho da sua amostra, você vai retirar aquele índice e vai computar a sua estatística e vai adicionar na sua amostra, né? Na sua amostra de Jackknife, essa estatística. E aí você consegue seguir o mesmo padrão ali do, do Bootstrap, né? E aí eu fiz um exemplinho aqui também com a mesma coisa, com aqui a marcha Bootstrap para média, que ficou também a distribuição diferente, mas ficou bem parecido. Só teve um curioso que o erro padrão ficou menor,
e tudo mais do que do que o Bootstrap, enfim. E eu fiz o códigozinho aqui também para mostrar como é que eu calculei, né? Que é basicamente eu só recebo a amostra estatística que eu quero, eu percorro cada elemento dessa estatística e vou tirando o índice. O sample I ali é a minha amostra sem aquele índice específico da minha que eu estou iterando, né? E eu calculo a estatística baseada nesse vetor reduzido, né? Reduzido por 1 ali. E aí, teve uma outra pergunta lá também, que era para reproduzir uma tabela, né, do artigo, que basicamente ela comparava, ela tinha uma amostra de tamanho 15, né, e queria estimar ele chama de o erro padrão, né, da trimmed mean, que é a média truncada, né, que eu tiro os extremos, né, que eu estou tirando 25% dos extremos e calculando a média com isso, né. E aí ele assume duas distribuições ali, a normal padrão e a exponencial, só que eu não. E aí, enfim, veio a dificuldade de reproduzir essa tabela, porque eu nunca ouvi falar em exponencial negativa, e ele não fala nem o parâmetro ali que é a exponencial, qual o parâmetro da exponencial, eu pelo menos não achei no artigo. Então a exponencial ficou meio complicada de reproduzir, mas aí eu reproduzi a normal, eu consegui chegar mais ou menos, pelo menos no Bootstrap deu um resultado bem parecido. Que, por exemplo, aqui deu. Tem que explicar como é que ele compõe essa tabela, né? É porque basicamente aqui são duas camadas de Monte Carlo, né? Digamos assim, para chamar o Bootstrap. Uma é, que vai que está percorrendo, que vai fazer para construir a minha amostra, né, que vem dessa distribuição normal, por exemplo. Dada essa amostra fixa, eu tenho uma outra camada que vai agora efetuar de fato o bootstrap, né? Então, para cada vetor fixo para cada amostra fixa, eu construo minha amostra bootstrap, calculo o, o erro padrão e adiciono numa lista, por exemplo. Então, no final desse processo, eu vou ter uma distribuição de erros padrões para cada distribuição. E aí eu consigo computar a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação, né? Então, são duas etapas ali, né, do processo. Então, basicamente, o resultado eu não botei em forma de tabela, porque, enfim, ficou. Mas assim, eu botei. Os resultados são basicamente esse, né? O Bootstrap, eu consegui chegar ali perto, né? A média deu igual, deu 0,287. A média de padrão, a minha também deu. O erro, o standard erro deu 0,71. O meu deu 0,70 e alguns quebrados. Coeficiente de variação deu 0,25, o meu deu 0,24. Ali eu acho que tem uma questão também da seed, né, que ele estava usando para construir essa tabela, e aí, enfim, teria que ir atrás da seed, eu não sei. Enfim, ficou meio complicado. Não existe mais, Bruno. Oi, oi? O computador que ele usou nem existe mais. A arquitetura É, que ele usou para fazer isso não existe mais. É outra arquitetura hoje em dia. Se você não ia conseguir reproduzir a tabela dele exatamente de jeito nenhum. Só se você tivesse um computador igual ao dele, né? Com sim. alguma sorte do computador não ter sido bombardeado com raios cósmicos, você ia conseguir, talvez, chegar perto. O que eu fiz, assim, para tentar chegar o mais perto possível, foi que eu fiz tudo no Python, né? Só que eu fui pro R, eu sei muito pouco de R, mas eu fui no R, simulei e peguei a mesma seed que o R usa. E simulei assim, apliquei o pacote que ele fala no, no artigo, né? Ele fala do Tboot, mas parece que agora é só o boot. E peguei a mesma seed que esse pacote usa e utilizei no Python também para tentar reproduzir ao máximo, mas não ficou 100% fiel.
Mas ali também o Jackknife, por exemplo, deu 0,28, o meu deu 0,26 ali, o Standard Error 0,84, o meu deu 0,77, e o coeficiente de variação deu 0,30 e o meu 0,28, né? Ali. E para exponencial que ficou um pouco mais diferente, porque de fato eu não sabia qual era esse parâmetro que ele estava usando, né, para o lambda. Então eu usei o lambda igual a 1, foi totalmente arbitrário esse valor, poderia ter usado qualquer outro lambda. Mas ali a média real ali ficou do Bootstrap ficou 0,24, a minha ficou 0,22, o erro o erro padrão ficou 0,078, o meu ficou 0,054, o coeficiente de variação 0,32 e o meu ficou 0,24. O Jackknife ficou um pouco mais próximo, talvez, 0,22, o meu 0,21 ali, quase 22. O erro absoluto também, o erro padrão 0,85, o meu 0,077 e o coeficiente de variação 35, 0,35 aqui 0,38, né? Então, enfim, tentei chegar próximo, mas não consegui, né? E aí eu fiz um experimento também, a outra pergunta era, o que acontece se a gente aumenta o número de reamostragens, né, o B, né, do nosso, ou aquele NRSample da minha estatística Bootstrap, né? Então eu fiz algumas simulações também, né, para entender. Eu peguei uma amostra de 1.000 e fiz um loop ali para percorrer várias amostras, vários números de resample diferentes, né, até 5.000. E aí você vê que a partir de um certo B, a partir de um certo número de reamostragens, principalmente ali no coeficiente de variação, você consegue enxergar que você se aproxima muito ali do coeficiente de variação real, né? Da nossa amostra. Quando eu digo real, é o da nossa amostra, né? Da nossa amostra original. Então, você está... enfim, tomar B maiores, né? Porque, assim, querendo ou não, o seu algoritmo de Bootstrap, ele é O de B, né? No final das contas. Ele cresce linearmente com o número de resamples que você faz. Então, a única coisa que te impediria, talvez, de você aumentar esse número de resamples é o poder computacional, porque a sua estatística pode ser um pouco mais complicada do que do que o normal, né? Do que uma média, por exemplo, que é muito fácil de calcular. Mas a partir de um certo B ali, né? A partir de certa quantidade de reamostragens, você vê que não faz tanta diferença ali, né? A média já começa a se aproximar muito da média original da amostra, e principalmente com essa variação fica bem contido ali próximo da amostra variacional, né? Opa, da amostra variacional, do coeficiente de variação amostral, né? Beleza. Aí a última questão que estava sendo pedida tá, eu tenho o meu Bootstrap, será que existe algum problema com ele? Será que eu tenho alguma outra alternativa? Será que eu posso modificar meu Bootstrap de forma que eu lide com esse problema, né? Então, eu estava pensando aqui, né, e dei uma lida em algumas coisas, e basicamente, né, quando a gente está falando, tudo que eu falei aqui do Bootstrap, eu estou falando de retirar amostras de F de maneira independente e identicamente distribuída, né? Só que o que acontece quando meus dados são, minha amostra é autocorrelacionada, né? Se eu faço isso, eu vou estar perdendo essa ordem, né? No caso da série temporal, né? Então, eu dei uma olhada num método que é chamado de Moving Block Bootstrap, né? E aí eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas é só para dar falar que existe, né? Basicamente, mas ele basicamente funciona da seguinte forma, né? Você ficou sem som, Bruno. Oxe, fiquei sem som. Voltou. Estão me ouvindo? Voltou? Ah, tá. Show. Então, beleza. O método funciona da seguinte forma: eu recebo minha série temporal,
em vez de eu fazer a minha amostragem pelos próprios valores da minha amostra, né, desse x de t, né, eu vou fazer por blocos, né? Então eu escolho um tamanho de bloco K, né? E aí eu vou construir n menos k mais 1 blocos sobrepostos, ou seja, o bloco 1 vai ser do x1 ao xk, o bloco 2 eu vou andar um carinha, vou do x2 ao xk mais 1 e assim sucessivamente, x3 a xk mais 2, assim, e vou andando, né? Depois eu vou amostrar m blocos com reposição, né? Seguindo essa formuleta aí, né? Você pega o n sobre k e faz um round ali, né? O n é o total ali, na verdade deveria ser t aí. Eu acho que eu dei uma moscada, mas tudo bem. Beleza, e aí depois eu vou reajustar essas amostras, que são blocos, na verdade, né? Na ordem que eles foram amostrados, né? Eu vou deixar eles na ordem para manter a ordem temporal, né? E aí eu mantenho uma nova série temporal xt mantendo a minha componente de autocorrelação ali, né? Minha componente temporal, minha ordem, né? Tudo certinho. Enfim, foi basicamente isso, né? Para responder as perguntas. E, enfim, obrigado. Muito bem. Bom, então eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é a seguinte: volta lá no primeiro slide, por favor. Aqui. Não, desculpa, no segundo. Acho que é o segundo. Onde você fala da medida empírica? Aqui. Isso aí. Por que é uma boa ideia usar essa medida empírica? O que a gente aprendeu no curso, fora a aula de Bootstrap, mas o que a gente aprendeu em outros lugares do curso que faz com que a gente seja uma boa ideia apoiar as nossas inferências nessa medida empírica? Então, tem aquele teorema de... Cara, que esqueci agora o nome. Ginteco-Cantelli? É esse? Glivenco-Cantelli. Qual? Glivenco-Cantelli. Exatamente. Que ele diz basicamente, né, que a distribuição empírica, né, vai convergir para a minha distribuição original, conforme n vai crescendo, né? Vai convergir acho que é em distribuição, né? Vai convergir em distribuição para minha função de densidade original, né? Isso. Então, me parece uma boa... Baseado nesse teorema, me parece um argumento razoável, assim, para dizer que eu posso fazer tudo na minha função de distribuição empírica e esperar ali, quando o n for crescendo, né, que eu me aproxime que ele seja uma boa aproximação para a minha distribuição original, né? Sim, então nesse caso, né, esses caras são em B. Na verdade, acho que o teorema que eu provei com vocês só precisa do I, né, do primeiro I. Esse é de distribuição. Mas aí, no começo, você mencionou também o fato de que você não precisa querer só a média, né? Você pode computar qualquer estatística, né? Então, o que eu queria apontar é que isso tem uma conexão profunda com o que a gente vem falando de estimação de estimador de Monte Carlo, certo? Então, se eu assumo que eu tenho uma amostra grande o suficiente, em que esses caras são independentes, né? Se eu, em particular, assumir que esses caras são I e D, então eu estou exatamente na situação do estimador de Monte Carlo, aquele primeiro que a gente aprendeu, né? Que é quando eu amostro de π, qualquer funcional que eu avaliar nas minhas amostras, ele vai convergir fortemente, né, para o valor da integral, vai valer para ele um teorema central do limite, etc. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é essa conexão que existe entre as premissas que eu posso fazer e o fato dessa medida empírica F chapéu de T se aproximar da medida verdadeira. Então, toda a teoria de Markov Chain, né, de Monte Carlo, ela está baseada
ao fim e ao cabo, ela está baseada na ideia de que essa distribuição empírica, né, que coloca massa 1 sobre n para cada ponto, essa distribuição empírica ela aproxima bem a distribuição subjacente, certo? Então, o teorema de Cleveland-Cantelli ele é super importante para você justificar essa essa técnica, né? É preciso falar, não, olha, a gente está usando essa medida empírica porque existe esse teorema de Cleveland-Cantelli que me diz que, pelo menos assintoticamente, isso vai funcionar. Por que isso é importante? Também, né? É porque o teorema que a gente provou, bom, a gente conseguiu, né, usando a desigualdade de Hoeffding, a gente conseguiu colocar cota nessa taxa, ou seja, quão rápido esse negócio cai para o lugar certo. Mas mesmo que você não conseguisse colocar essa taxa, né, o que você está dizendo é que assintoticamente esse negócio vai para o lugar certo. Isso informa você que quando, por exemplo, o N é baixo, tipo o que está no exemplo lá do paper, né, do Tibishirani e do Efron, você ainda não está no regime garantido pelo teorema, certo? Então, eu quero que isso fique claro para vocês. A gente prova os teoremas para dar garantias dentro daquelas premissas. Então, dentro da premissa de amostra grande o suficiente, é isso que né? Porque esse N aí, perceba a diferença, então, entre esse estimador, essa situação, e o Monte Carlo que a gente aprendeu. A diferença fundamental é que esse N aí custa dinheiro, certo? Muito dinheiro. Porque esse N é indivíduos que eu tenho que medir. Né? No Monte Carlo, custa dinheiro em termos de ciclo de CPU. Quanto mais eu fizer, quanto maior eu fizer o N, melhor vai ser o meu estimador. Eu posso fazer esse cara ficar arbitrariamente grande dentro das minhas capacidades computacionais. Mas, no contexto do Bootstrap aplicado mesmo em dados reais, esse N ele é o tamanho da amostra. Então, ele limita a precisão, né, do estimador de uma maneira muito mais restritiva. Então, a gente viu a conexão, né, que existe entre Monte Carlo e Bootstrap, né, o estimador de Monte Carlo para uma integral e o estimador de Bootstrap, mas a gente precisa também levar em conta que todos esses teoremas que a gente prova só vão valer para N grande o suficiente. E esse N a gente não pode aumentar. Certo? Então, é por isso que eu pedi, por exemplo, para você discutir a questão de por que eu tenho que amostrar exatamente N amostras, né? Reamostrar N amostras a cada iteração do Bootstrap. Então, eu não posso crescer esse negócio arbitrariamente. Né? Isso é bom, isso não é ruim. Isso significa que a incerteza que você vai estimar do seu estimador, ela vai ser comensurável, ela vai ser compatível com o tamanho da tua amostra. Se a amostra é pequena, não dá para fazer mágica, certo? O Bootstrap ele tem um nome que é meio mítico, né? Que é o cara se puxar pela corda da própria bota. Mas, na verdade, você não está fazendo mágica nenhuma, certo? Você está, sob algumas premissas, você está aproximando a distribuição dos dados. Mas, em última análise, a tua acurácia e precisão, né, são duas coisas diferentes, elas vão ser limitadas pelo tamanho da amostra, não dá para fazer mágica. E aí, eu queria que você voltasse lá no teu resultado do Jackknife, e eu queria pensar com você por que você acha que o Jackknife acabou dando um erro padrão menor do que o Bootstrap. Esse aqui, né? Isso. Tá, o aqui deu do 0.06 e aqui deu 0. Cara, porque aqui o Jackknife, né? A gente está pegando exatamente essa amostra, né? Que eu gero do Jackknife, ela tem exatamente o mesmo tamanho do meu vetor original, né? Da minha amostra. Ela vai ter tamanho 15, na verdade, né? Tamanho 15, tamanho 1000 no caso, nesse caso. Então, Mas oi? é 1000? Aqui
Aqui eu fiz uma amostra de tamanho 1000, né? Então eu vou tirar... Mas a amostra do Jackknife é 1000, não? É 1000 menos 1, né? Porque 999. 900, isso, 999. Isso. Então, eu acho que aí, porque ali no Bootstrap, né, eu tô pegando, o meu vetor é menor, né, ele tem menos amostras, ele tem 200 só no caso ali, né, do que eu tô usando. Né? Mas cada uma dessas amostras foi computada usando 1000. Mas é isso aí, você tem razão, né? Ou seja, quando a amostra cresce, o Jackknife ele vai, via de regra, bater o Bootstrap no sentido de que, porra, se eu só estou jogando um ponto fora, né? Eu vou ter uma reamostragem maior. Mas isso você pode resolver, né? Para encaixar o Bootstrap no Jackknife, você pode resolver aumentando o B, porque ninguém disse, né? Sim. Né, não tem limite no B. É aí que tá, né? Você consegue chegar no limite da precisão permitida pelos dados, aumentando arbitrariamente o B, porque o B, nesse caso, aí vai fazer as vezes do Mzão, que é o número de simulações de Monte Carlo, como se eu estivesse fazendo a mesma coisa quantas vezes eu quiser. Né? Quanto maior for o conjunto de dados, mais rico, quanto maior for a dimensão, porque aqui a gente está engatinhando, né? A gente está olhando modelos unidimensionais, né? Univariados, e coisas simples, né? Estimadores simples. Mas, na vida real, a gente está interessado em coisas, né, multivariadas, etc. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer um B grande, porque é só com um B grande que eu vou começar a cobrir, né, todas as regiões de massa relevante do hipercubo que eu preciso explorar para poder olhar a distribuição conjunta, né, dessas quantidades. No caso aqui, como é tudo invariado, o Jackknife bate o Bootstrap, mas se você aumentar o B, eu suponho que você vai encontrar um erro padrão compatível. O B acaba funcionando aí no Bootstrap como se fosse, fazendo uma analogia ali com o Machine Learning, como um hiperparâmetro ali, né? Que você poderia tunar, como, por exemplo, que eu fiz, aumentei aqui, né? Porque chega algum momento que depois não faz muita diferença você aumentar o B. Ele vai convergir, né, para um limite lógico aí, que é o que é permitido. Então você poderia encontrar esse B ótimo aí, que seria o B que te daria talvez o resultado, o erro padrão ali menor, né? Depois ali não faria tanta diferença. É uma questão de pagamento, né? O quanto eu preciso aumentar esse negócio para chegar no limite da precisão do dado e não mais, porque depois disso eu estou jogando ciclo de CPU fora. Mas é isso. Então, essa discussão é importante da gente entender que, dependendo do tamanho da amostra, fazer bootstrap. O Jackknife vai, para essas coisas ficarem comparáveis, eu vou precisar mexer no B. Então, como você falou, né, o B, nesse caso, é como se fosse um hiperparâmetro, ele é uma quantidade livre que você, analista, tem para mexer, né, para ter o melhor algoritmo. Sujeito, de novo, às condições computacionais. Então, é isso. Bruno, obrigado. Valeu, já vi o que eu queria. Agora, deixa eu ver aqui quem é o próximo ser humano. Seria a Júlia, né? Tá, então, Júlia, quando você se prepara aí, eu vou ao banheiro rapidinho e quando eu voltar a gente continua, tá bom? Tá legal. Bom, estamos gravando novamente. Júlia, agora é você, né? Se você quiser projetar sua tela já de uma vez, eu vou fazer uns comentários aqui antes, né? Como eu fiz para o Bootstrap. Bom, então agora a gente vai dar um cavalinho de pau aí, que a gente estava falando de Bootstrap, que é uma técnica frequentista, né? Que usa Monte Carlo para reamostrar os dados e usar simplesmente a distribuição dos dados. Agora a gente vai falar uma coisa bem diferente, que é o Gibbs Sampler blocado, né? Ou com blocos. Então, né, esse seria o paper 3, né, no artigo 3 do assignment que eu dei para vocês. É um paper do Tani e do Robert, de 2009. O Robert é um dos grandes pesquisadores na área de MCMC, parte teórica do MCMC, né, que esse paper ele é substancialmente mais técnico do que, por exemplo, o paper do Bootstrap que a gente acabou de ver. E nesse artigo,
os autores vão explorar, né? Esse não é o primeiro artigo sobre o bootstrap blocado, mas os autores eles vão explorar um particular Gibbs Sampler para um particular tipo de modelo, que é o modelo hierárquico, né? Que é um modelo muito comum em estatística, que introduz uma série de problemas computacionais para produzir boas estimativas. Você precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? E a ideia principal do Gibbs Sampler, do Gibbs Sampler blocado, né? Então, lembrando que é um Gibbs Sampler, um amostrador de Gibbs, ele é um algoritmo onde eu quebro a minha distribuição-alvo em N dimensões, ou D dimensões, eu quebro essa distribuição-alvo em várias condicionais completas, certo? Tem um teorema que garante para a gente, né, que se as condições desse teorema são satisfeitas, então, ao amostrar das condicionais completas, estarei amostrando também da conjunta, né? E o algoritmo mais comum, né, dentro dessa classe dos amostradores de Gibbs é simplesmente explorar as coordenadas em série, né, de forma sistemática, amostrando sistematicamente da condicional completa de cada coordenada, certo? E aí, isso, depois de alguns minutos de reflexão, você vai chegar à conclusão de que isso pode ser subótimo no sentido de que eu estou difundindo no espaço do espaço de estados, né, que são todas as D coordenadas, de forma muito lenta, porque eu estou explorando uma coordenada de cada vez, certo? Então, a ideia do Gibbs blocado, a Julie vai falar com mais detalhes, né, é de explorar a estrutura de correlação do alvo, certo? Da distribuição alvo, para agrupar essas coordenadas de uma maneira que aumente a eficiência do nosso algoritmo, certo? Tem uns outros detalhes aí que a gente vai, com alguma sorte, discutir também. Então, a primeira pergunta, Julie, o que é, né, o Gibbs Sampler blocado? O que é esse algoritmo? Se você puder definir para a gente, por favor. Bom dia, pessoal. A minha apresentação vai ficar essencialmente mais rápida e simples do que a do colega. Eu fiz algo bem mais direto. Bom, Só eu que não estou escutando, não? Eu não estou te escutando também, não. Então, deve ser aqui. é que ele não está escutando ninguém, Henrique, eu acho. Não, agora eu estou escutando vocês. Tá dizendo Tá escutando? tá dizendo que a minha conexão está instável, mas o que eu vou fazer? Eu estou vendo vocês bem. Só de vez em quando não escuto. Então, desculpa, Júlio, você vai ter que repetir, por favor. Tá bom, ok. A primeira pergunta, né, do nosso trabalho é a respeito do que é, né, descrever precisamente o que seria esse método de amostragem de Gibbs em blocos. Bom, ele é um método de modificarmos via cadeia de Markov, ou seja, a gente vai ter aí uma simulação que vai criar amostras que são independentes uma das outras, de forma geral. Ele, na maior parte da bibliografia, ele é colocado como um caso especial do amostrador Metropolis-Hastings. Isso não é difícil de notar quando a gente olha para o algoritmo do amostrador de Gibbs. E ele geralmente é usado, né, quando a distribuição-alvo é multivariada, como o professor falou. A gente tem um espaço que vai ter D dimensões, e nesse caso, o amostrador de Gibbs ele se mostra útil, né? Também a respeito da distribuição condicional sendo completa, né? E que a minha coisa está na frente aqui, não está deixando eu ver o slide. Tá. A distribuição condicional sendo completa é fácil de amostrar o algoritmo utilizando um parâmetro por vez ou em blocos, que é o caso do amostrador de Gibbs em blocos. E a gente vai criando candidatos, né, da amostragem da distribuição condicional completa, e dessa forma a gente acaba aceitando todos os valores. Então, no método do Gibbs Sampler, a gente acaba não rejeitando valores
do nosso amostrador. Bom, o algoritmo, ele, essencialmente, a gente vai ter um vetor aleatório aqui, θ, no espaço d-dimensional. A gente vai botar a entrada, basicamente, um n, né, pertencente aos naturais, aos inteiros positivos, que vai dizer até onde quantas amostras eu vou querer gerar, e eu vou ter um valor inicial que, a partir dele, eu vou gerar as minhas amostras. Aí, de t até n, eu vou gerar θ1 até o θd a partir das minhas distribuições condicionais. Existe um teorema, e a gente gera, né, no final, uma cadeia de Markov com os valores gerados. Existe o teorema de Habermas-Clifford, que é o teorema que o professor citou inicialmente, que ele garante que, sendo essa f de x positiva para todo f de x, a distribuição conjunta f de x é determinada unicamente pelas condicionais completas. Mais precisamente, na forma desse enunciado. Eu não trouxe a prova desse teorema, botei nas referências. A prova do teorema ela é um tanto complicada, um tanto complexa. Eu achei que ia fugir um pouco da ideia da apresentação, mas eu vou colocar ele na entrega que eu vou fazer do trabalho, então acho que vai ficar interessante lá. Bom, você ia falar alguma coisa, professor? Não, disse tudo bem, isso aí. Tá. Algumas vantagens, né, a respeito do método. Teoricamente, a gente pode aproveitar distribuições que têm as suas posteriores intratáveis. A gente consegue o mesmo nível de confiança de um método de Monte Carlo clássico. E a cadeia de Markov converge para a sua distribuição estacionária. Essa última que está diretamente relacionada com o fato dela ser geometricamente ergótica, que a gente também vai discutir mais na frente. De forma prática, o método de simulação ele não é computacionalmente mais difícil, não posso dizer que ele é computacionalmente mais robusto, talvez exija mais do computador, mas escrever o algoritmo não é mais difícil do que fazer para casos simples. Produz erros padrões totalmente válidos para as médias ergóticas, usados para estimar a esperança posterior intratável. A gente pode usar, né, o erro padrão para poder escolher o tamanho da amostra que a gente vai fazer, que vai dar o nosso intervalo de confiança que a gente deseja. E a cadeia de Markov de Gibbs em bloco é geometricamente ergótica, que vai também gerar uma vantagem teórica aí na nossa distribuição que vai ser gerada. Bom, a aplicação do amostrador de Gibbs simples é possível? Bom, de acordo com o artigo, sim. Não existe nenhum impedimento para você usar o amostrador de Gibbs. Inclusive, acredito que vai ser um ponto bom para a discussão. O porquê usar o amostrador em blocos, uma vez que a gente pode usar o simples. Existem algumas vantagens, que eu posso dizer que talvez seja por isso que compense usar o método em blocos, mas não existe um impedimento prático de se usar o simples. Bom, as variáveis em blocos em conjuntos vão levar a propriedades de convergência melhores, de acordo com o artigo, quando a gente vai tentar estimar o valor da integral média de Monte Carlo, a gente acaba tendo propriedades de convergências melhores. Isso também está diretamente relacionado a gente ter uma distribuição estacionária, né, que vai estar sempre ali girando em torno da média da distribuição. E a gente também pode usar, porque também não é tão mais difícil de se fazer. Então, se apresenta, acho que qualquer vantagem prática e teórica, principalmente, por que não usar? Pelo menos foi as conclusões às quais eu cheguei. Bom, a implementação eu fiz em Python, tá? Essa aí já está disponível lá no meu GitHub, depois também vou colocar lá no eClass. Bom, convergência, eu consegui fazer uma amostragem que eu chego com intervalo de confiança na 95%, exatamente igual, feito no artigo. A gente consegue fazer uma determinada comparação com base na tabela que o artigo traz. Nossa, a imagem ficou com uma resolução bem baixa na apresentação. Mas quando eu comparo os valores feitos com o meu código e o que foi feito com o resultado do artigo,
eu vejo que os valores estão bem semelhantes, muda coisas assim na segunda casa decimal, aqui eu tenho o sigma θ 0,19, aqui 0,1863, aqui 0,6177, o meu é 0,62, então assim, está bem próximo, assim como o meu intervalo de confiança também está bem parecido, então eu acho que a minha simulação, a minha implementação ficou bem parecida. O que era de se esperar, uma vez que eu me baseei na simulação feita por eles, eles têm um supply do artigo que traz a simulação, só que está em R e eu não falo R, eu tive um tanto de trabalho aí para poder entender como que era feito em R e tentar trazer isso para Python. Então, acredito que essa transformação aí foi feita de forma coerente e eu consegui fazer uma implementação adequada. A gente pode observar aqui pelos valores. E, eu também, aqui na tabela eu trouxe só de 5.000, mas acho que tem a outra também de 40.000 regenerações, eu também fiz. Eu deixei só no notebook, mas como vai ter um trabalho para ser entregue, eu vou entregar também. Ou talvez eu entregue o notebook com texto, acho que vai ficar mais interessante, trazer junto com o código. Vou pensar sobre isso. A última pergunta é a significância da ergodicidade geométrica para o amostrador Blocked-Gibbs proposto por Tan e Robert. Bom, eu sou física e físico gosta muito de ergodicidade, a gente usa muito. Um fun fact a respeito do amostrador de Gibbs é que ele não foi feito por Gibbs, ele foi dado esse nome justamente porque ele traz muita semelhança com a física estatística, então os caras que criaram falaram assim, vamos botar o nome de um físico nesse amostrador, justamente por trazer coisas lá da física estatística, né, ter surgido lá. Bom, as principais coisas é que as cadeias de Markov ergóticas são regenerativas, né, a gente consegue usar esse método justamente por a gente garantir essa ergodicidade geométrica. O que acontece quando a gente tem um sistema ergótico? A gente sabe que em determinado momento o nosso estado vai voltar de novo. A gente tem vários microestados, pelo menos pensando aqui no estado de partículas, podemos dizer assim. De certa forma, a gente pode pensar cada dado, cada amostra, como se fosse uma partícula em um sistema físico. Ele vai voltar para esse estado em determinado momento, se a gente tiver um tempo grande o suficiente para isso. Isso é o que a gente chama de hipótese ergótica na física. Então, a gente poder fazer essa regeneração está diretamente relacionada à ergoticidade do sistema. Então, acredito que essa é uma das importâncias da gente conseguir provar que ela é geometricamente ergótica. Então, a gente consegue determinar, né, esse espaço discreto da cadeia de Markov. Tem um typo ali, esse cedinho era para ser um ponto e vírgula. Então, existe um teorema também que garante que, uma vez que a gente tem uma cadeia de Markov ergótica, a gente tem um estimador fortemente consistente, então a gente consegue garantir convergência na nossa distribuição. E, como eu falei, né, a hipótese ergótica, né, ela assume que essa cadeia vai convergir para uma distribuição estacionária, ou seja, todos os valores que eu for determinando daquela cadeia, ela vai estar oscilando em torno do valor da média, que é quem a gente quer determinar a nossa esperança matemática. Então, eu acredito que, em termos de ergoticidade, é o que seria a grande vantagem da cadeia de Markov em bloco, do amostrador de Gibbs em blocos. Pode ter outras vantagens, não consegui notar isso no artigo, eu acredito que esteja muito relacionado a isso, a estacionariedade da distribuição. Vou adorar poder discutir em mais o meu artigo, se conseguiu perceber mais alguma outra coisa que seja vantagem. E é isso. Cadê? Desculpa. Eu usei algumas outras referências, além do artigo, para poder estudar um pouco sobre isso, tá? Também vai estar referenciado aqui no final, de onde eu tirei algumas informações que eu usei para chegar às minhas conclusões. Muito bem. Bom, então legal. Se você puder voltar mais um pouquinho, lá no começo, quando você explica o amostrador em bloco, cadê ele?
algoritmo ou esses tópicos? Não sei, você chegou a explicar, porque eu acho que eu perdi a conexão em algum momento. Você chegou a explicar qual é a diferença do GIBS comum para o GIBS em bloco? Por que é o Em vez de bloco? atualizar um parâmetro, por vez, eu vou atualizar blocos de parâmetros. Mas por que diabos eu faria um negócio desse? É justamente isso que eu estava explicando. A gente consegue fazer N da forma simples e existe, eu fiquei dando nessa dúvida. Por que eu faria, então, em blocos se com simples sai? Bom, de acordo com o artigo, uma das vantagens é que a gente... Não, desculpa. Elas levam a propriedade de convergências melhores. Isso é uma das garantias, acredito eu, da própria ergoticidade geométrica que eles descobrem, né? Um dos resultados do artigo é de que esse amostrador em blocos ele é geometricamente ergótico. Quando ele é geometricamente ergótico, a gente garante que ele é fortemente consistente, garante que a distribuição é estacionária, então a gente tem algumas garantias teóricas de que a coisa vai funcionar melhor. Então, acredito eu que seja um dos porquês de se fazer uma amostragem em blocos. E, computacionalmente, em termos de você escrever um algoritmo, não tem tanta diferença. Você fazer 1 a 1 ou fazer de blocos, não vai ser tão mais difícil programar. Então, por que não, né? Já que vai trazer alguma vantagem de convergência. Então, essa foi o que eu pensei. Sinceramente, eu não estou totalmente segura se essa é a resposta correta. Mas eu penso que Ela está parcialmente correta. Mas tem mais coisas aí. Então, deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Quem vai falar agora é o Henrique. O Henrique vai falar desse mesmo negócio. Não vou dar muito spoiler, não, porque daqui a pouco ele vai falar as coisas dele. Mas a intuição do negócio é que se eu bloco essas variáveis do jeito certo, eu exploro a estrutura de correlação delas. Então, imagina que eu estou fazendo Gibbs sampling sistemático. Então, para discutir a questão da ergodicidade geométrica, eu não me lembro, em particular, sobre esse modelo, né, porque a gente precisa, para entender, de fato, esse artigo que eu pedi para vocês discutirem, você precisa entender a interação entre o modelo, que é um modelo hierárquico, certo? E o algoritmo. Então, o algoritmo foi feito para aquele particular modelo. Para quem conhece, né, modelos hierárquicos, que eu não estou assumindo que vocês conheçam, mas para quem conhece modelos hierárquicos, se eu disser para você que eu desenhei um algoritmo que leva em conta a correlação, instantaneamente vai fazer sentido, porque um modelo hierárquico é um modelo onde esses parâmetros, né, em diferentes níveis, eles estão amarrados. Então, o que eu quero é encontrar blocos onde eu amostre os parâmetros que estão conectados diretamente na hierarquia, juntos, certo? Então, a gente consegue construir para esse modelo, eu acho, tá? Eu acho que a gente consegue construir para esse modelo um amostrador de Gibbs sistemático que é geometricamente ergódico. Acontece que ser geometricamente ergódico é só o começo, é condição necessária, mas não é suficiente para ser um bom método, certo? O que o Tan e o Robert mostram, o Robert, sei lá, é que ele é ergodicamente geométrico e converge mais rápido, certo? Matematicamente, isso é chato de mostrar, mas a ideia de blocar é justamente que eu posso ter dois algoritmos geometricamente ergódicos, mas um que leva em conta a correlação na prática, vai ser mais rápido, certo? Ele vai ter um mixing melhor. Porque se eu faço o Gibbs sistemático, imagina que a coordenada 1 está correlacionada com a coordenada 10. Então, eu vou, amostro, né, atualizo a 1 condicionado em todo mundo no inicial. Aí depois a 2 condicionado na 1 e no inicial de todo mundo. Vou fazendo assim. Quando eu chegar na 10, eu só atualizei a 1 uma vez. Certo? Aí eu vou mostrar, né? Então, imagina que a 10 é efetivamente independente de todo mundo, menos a 1, menos a primeira coordenada. Aí eu vou mostrar a 10, certo? Então, esses caras que deveriam ser um par, imagina que eles são
normal bivariada para par, né? Você faz lá, escolhe os pares, eles são normal bivariada para par, com correlação alta. Ou seja, a matriz é uma matriz esparsa, a matriz de correlação entre todas as coordenadas é uma matriz esparsa, onde quase todo mundo é zero, só tem algumas entradinhas que são altas, né, em termos de correlação. Quando eu chegar na 10, eu vou mostrar condicionada na 1, e aí eu tenho que andar, sei lá quantos passos para poder chegar na 1 de novo. Aí essa 1 eu vou mostrar condicionada na 10, né, que eu mostrei trocentas iterações do algoritmo atrás, certo? Então, se eu agrupasse essas duas coordenadas, então eu vou mostrar a 1 e a 10 juntas, a 2 e a 5, etc., as que são correlacionadas entre si, eu teria um ganho muito maior, porque toda vez que eu fizer essa passagem, ela pode continuar sendo sistemática, certo? Ao invés de ser sistemática na coordenada, vai ser sistemática vai ser sistemática no bloco, né? Eu reduzo muito o tempo que leva para eu voltar na amostragem, certo? E como eu sei qual é exatamente aquela correlação, eu, basicamente, a cada passagem sistemática, eu estou produzindo amostras efetivamente independentes do alvo mesmo, certo? Então, a ideia de blocar não é só a questão da ergodicidade geométrica. A ergodicidade geométrica é uma consequência boa, certo? Mas eu consigo construir outros algoritmos, por exemplo, poderia fazer MH, certo? Poderia fazer metrópole de indices. Mas nesse caso, especificamente, metrópole de indices é pior. Né? Eu sei que vocês não têm muita experiência com essas coisas, mas em 2009 já tinha muita coisa feita de MH para esses modelos hierárquicos. A gente está labutando com esses modelos há muito tempo, certo? O grande tchan e a razão pela qual esse artigo foi publicado, primeiro, realmente, ele tem uma base teórica muito boa, eles dão vários resultados e tal, mas é que, nesse caso, né, que são modelos hierárquicos com priores impróprios, fazer o Gibbs sampling blocado, ele bate, inclusive, o Metropolis Racing, certo? E eu suspeito que um Gibbs sampling blocado bem feito bata, inclusive, HMC, certo? Nesse caso aí. Porque você tem um algoritmo que está explorando diretamente a estrutura de correlação do problema, certo? Então, essa é uma observação geral, né? Gibbs Sample, HMC é melhor do que Gibbs Sample. Né? Um martelo não é melhor do que uma chave de fenda. Depende do problema, certo? Então, se você tem um modelo, que no caso aqui é um modelo hierárquico com priores impróprios, e em que você consegue fazer algumas contas para saber quem está correlacionado com quem, é perfeitamente possível você desenhar um algoritmo de Gibbs, por exemplo, um Gibbs Sampler, como esse blocado, que vai ter uma performance melhor, não só em termos teóricos, que é a questão da ergodicidade geométrica, mas que em questões práticas. Effective sample size, né, o erro padrão das estatísticas, né, da média, do que técnicas que são potencialmente mais poderosas, como, por exemplo, o HMC, ou o MALA da vida, né, que é o Metropolis Adjusted Langevin, né, que usa mais uma coisa que vem da física, né, que usa o gradiente da posterior, certo? Então, o que eu queria extrair de você é que essa blocagem, né, ela tem consequências teóricas, mas ela também tem consequências práticas e, em retrospecto, faz todo sentido. Faz todo sentido que o algoritmo funcione melhor, porque ele está introduzindo estrutura, certo? Lembra que eu ensinei para vocês que MALA, HMC, essas coisas, eles não funcionam melhor por mágica, certo? Eles funcionam melhor porque eles estão introduzindo estrutura. No caso, a estrutura diferencial do problema, né? Que ajuda a gente a guiar essas transições. No caso aqui, é mais ou menos a mesma ideia. Estou explorando a estrutura de correlação, né, para acelerar a convergência. Muito bem. Então, eu vi que o Henrique balançou a cabeça negativamente várias vezes aí, então eu tenho certeza que tem um monte de coisa para dizer para a gente. Então, não, mas é porque... Não, tudo que você falou é verdade, só que eu acho que os autores foram muito infelizes na escolha de exemplos dele. Eu vou mostrar o que eu quero dizer com isso, mas
Você quer... foram muito espertos, eu acho. Mas... que já poderia apresentar que a gente discutiria juntos porque eu não vou poder entrar tarde, aí se você já apresentasse, a gente já discutiu. Não, posso apresentar agora. Não sei se o professor Não, já era esse o programa mesmo. Já era essa. Era isso a ideia mesmo, eu acho. É isso mesmo. Já tá... eu achei que não ia dar tempo, mas se der, é bom. Não, dá, acho que dá sim. Aí depois a gente para. Né? Posso, então, compartilhar aqui? Deixa eu parar aqui. Então, vamos lá, Henrique. Desculpa ter os nãos, mas é porque esse artigo me irritou bastante por causa disso. Eu vou explicar por quê. Eu não me incomodo, não. Mas, enfim, vamos começar esse artigo, né, de 2009, que a Júlia já apresentou. Eu vou responder as perguntas na ordem mesmo. Eu não coloquei a pergunta em si, mas a resposta está aqui. Então, a primeira coisa que é tentar comparar como funciona o Gibbs Sampler original para o Gibbs Sampler blocado. Você está projetando o teu slide, não? Eu estou vendo o slide aqui, só que no modo não apresentação ainda. Não sei se é isso. Espera aí, então. Que eu queria fazer. O Zoom tem esse problema, né? Deixa eu aquele... compartilhar minha tela inteira. Isso. E resolve o problema. Pronto. Vocês estão vendo agora, né? É sim. Mete bronca. Então, esse é o Gibbs Sampler normal, que a gente está acostumado, simples, em que a gente tem uma distribuição π de parâmetros θ1 até θn, nesse caso tinha θd, eu escrevi errado, e a gente vai amostrando coordenada por coordenada. Então, a única coisa que a gente tem que saber para poder fazer isso é saber quais são os full conditionals, né? Quais são as distribuições inteiras por exemplo, dado θ1, qual é a distribuição de θ2, θ3 até θd. E a gente vai fazendo isso de uma maneira... O artigo só trabalha com systematic, ele não vai para o random, então ele só faz isso para todos os tetas, né? A cada iteração. Certo. A ideia da blocagem é que, em vez de trabalhar com os tetas separados, a gente vai unir eles em vetores. Então, em vez do nosso P, do nosso target, ser nosso alvo, ser uma função de θ, ele vai ser uma função de vários vetores, e cada vetor vai ter exatamente um desses tetas. Esses vetores podem ser unidimensional ou pode ser maior dimensão. E funciona exatamente do mesmo modo, porque a gente só vai substituir o θ pelos eta, né? E a amostragem é a mesma. Você tem que saber as marginais, as marginais não, as condicionais, as full conditionals, e uma vez que você tem as condicionais completas, né, condicionais inteiras, você pode ir amostrando repetidamente. Certo, mas por que a gente usa blocking, então? E agora eu vou voltar um pouco nessa explicação que o professor estava dando sobre a ideia do blocking. Tem essa ideia que alguns autores usam, eu não gosto muito, depois eu vou falar por quê, mas por que blocking é útil? Aqui eu tenho um exemplo que eu estou tentando mostrar, usando Gibbs, uma normal multivariada. No primeiro caso da esquerda, tem uma normal multivariada com identidade de covariância, ou uma identidade vezes, né, uma escalar, né, uma matriz escalar. No outro caso, tem bem uma normal bem covariada, né, uma covariância bem alta entre os elementos. Se eu for fazer um Gibbs padrão, eu consigo ir andando tranquilamente. O lugar que eu vou pro X, então eu saio desse primeiro pontinho, aí primeiro eu amostro na direção X, eu venho para esse segundo pontinho, eu amostro na direção Y. O lugar que eu vou pro X aqui, eu posso andar até bastante em Y. Por quê? Porque vocês conseguem ver aqui que o contorno, né, de mesma probabilidade é bem alto, certo? Mas se eu tento fazer isso para uma distribuição com uma covariância alta, quando eu chego no mesmo X que antes, eu só posso andar pouquinho, porque senão eu vou diminuir a distribuição, eu vou diminuir a densidade muito. Na prática, isso faz com que o meu mixing caia bastante. Isso vai fazer a distribuição ser mais devagar. Como a gente soluciona isso? Fazendo distribuindo da condicionada em geral, né? Dos dois, né? Fazendo o sample direto de X e Y.
Porque aí, em vez de ter que andar apenas de direção X e Y, eu consigo andar numa direção arbitrária qualquer. E isso faz com que eu sempre vá, em geral, para uma área de maior densidade e a distribuição é melhor. É claro que nesse caso é um caso meio estúpido, porque se eu soubesse como samplar diretamente da normal multivariada com essa covariância, nem precisaria estar fazendo Gibbs, né? Mas é só um exemplo aqui que até o Rabeskine usa nas notas de aula dele para identificar isso, que quanto maior a covariância, pior o Gibbs sampler normal funciona. Só que se a gente colocar o Gibbs sampler blocado, ele permite movimentos em direções quaisquer, e esses movimentos em direções quaisquer tendem a melhorar a amostragem. Então, aqui está uma comparação de que ele acaba funcionando quase como uma normal, né, independente. Agora, isso não é sempre o caso. E essa que eu acho que é o motivo de eu não gostar muito desse exemplo, esse exemplo me deixou mais confuso que qualquer coisa, é porque isso não é sempre o caso. Existe um artigo que até os autores, eles indiretamente citam outro artigo que cita esse artigo, que é um exemplo de a gente tentando mostrar aqui uma normal multivariada de 3 dimensões, de média zero e covariância, esse sigma aí, que esse sigma está dado, nossa matriz de covariância. E eu dou todas as covariâncias, com exceção a covariância das coordenadas 1, 2, né? Acontece que você consegue mostrar, teoricamente, que se esse A for maior do que 1/4, se a covariância for alta, as coordenadas vão... o Gibbs sampler blocado vai ter um boost em convergência se eu blocar a coordenada 1 e a coordenada 2. Mas se for menor do que 0,25, na verdade a convergência vai piorar. Então não é que sempre vale a pena sair blocando tudo, porque isso pode, na verdade, piorar a convergência dependendo das correlações. Então isso é importante ter em mente, porque na maioria dos casos as correlações vão ser positivas, não na maioria dos casos, mas em várias vezes as correlações vão ser positivas, então vale a pena você blocar as coisas juntas. Mas tem situações em que não vale a pena blocar as coisas juntos se a correlação for menor do que for pequena. Inclusive, nesse caso, se for negativa, dá problema. Até um motivo que eu não gosto desse exemplo é que esse exemplo funciona também se a correlação for negativa, né? Se for assim. Mas, na verdade, nesse aqui, exemplo que esses autores não teóricos, esse é um artigo de 96, se a correlação for negativa, você vai piorar sua convergência usando o Gibbs sampler blocado. Então, é preciso ter esse alerta. Não é sempre que esse Gibbs sampler blocado vai funcionar e vai melhorar o seu mixing. Quando ele vai? Muito difícil dizer. Tem muito pouco artigo teórico que fala quando vai melhorar uma coisa ou não. Agora, o pessoal da estatística tem mania de quando a gente não sabe, vamos fingir que tudo é normal e aceitar que as coisas funcionam igual para normal, funcionam para as outras distribuições também. Então, o que as pessoas fazem em geral é assumir como rule of thumb, né, que se as covariâncias forem altas, por esse exemplo do normal que dá certo com as covariâncias altas, vale a pena fazer o blocking. Se não for alta, esquece, às vezes o blocking pode piorar a sua situação. Ou, se você tiver como, tentar os dois e ver, para poucas samples, né, e ver qual que parece convergir melhor. Ou mais rápido, né, com menor mixing. Só uma coisa que eu queria comentar também, que um outro artigo também que eu vi, ele chama a atenção para uma coisa, que geralmente, você fazer a blocagem, você vai aumentar o seu custo computacional. Ou seja, mesmo que, se você estatisticamente tiver um ganho de mixing fazendo a blocagem, pode ser que você tenha um grande, quase falei palavrão, um grande delay computacional, porque a blocagem pode aumentar o seu custo computacional. Então, isso é uma coisa a ter em mente também. No nosso caso, não, o custo computacional é bem parecido. Mas, enfim, agora vamos falar do tal modelo que o artigo fala. O modelo trata um artigo do tal do Random Effect Model. E, para o caso específico, ele está medindo o nível de sireno, eu acho. Eu não sei qual que é. É uma substância química aí, tóxica, em trabalhadores. E eles querem ver, de uma fábrica específica, e eles querem ver se a média desses trabalhadores, né, desse nível de sireno, é uma normal com uma média maior do que da população em geral. Essa é a ideia. Então, o que a gente tem são medidas de cada trabalhador. Então, aqui eu mostrei 5 trabalhadores. No caso do artigo, são 13. E 3 medidas de cada trabalhador, certo? Então, o nosso modelo é esse daqui, onde θ1, os tetas, vão representar o trabalhador. Então, eu vou ter 5 tetas, I vai de 1 a 5.
E eu vou adicionar um erro de medida, porque a medida vai ter um erro também, bayesianicamente falando, toda medida vai ter uma incerteza, e essa incerteza é introduzida com θ, com epsilon aqui, extra, que representa o erro de medida a cada medida, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um trabalhador que, por exemplo, pode cair aqui no θ1, aqui no θi, aqui a média de todos esses tetas vai ser uma mu, né, que é o que meio que você quer estimar, e só que vai ter algum erro de medida dado por esse, não sei se amarelo ficou muito claro, eu acho que foi uma má escolha minha, mas tem aqui uma segunda normal que vai fazer com que o valor verdadeiro que deveria ser medido seja shiftado, né, em torno do valor que deveria ser medido. E uma das coisas que vale a pena nesse tipo de análise descobrir é se as normais possuem qual que é a relação dos sigmas de cada uma das normais, da dispersão. Porque se eu tiver que a normal de medida ser muito maior do que a normal da própria distribuição em si, isso pode ser um mau sinal, porque significa que o meu processo de medida está uma porcaria e, na verdade, o que eu estou medindo como trend, né, eu não estou medindo nada, eu estou medindo só um erro de medida em si. Então, uma das coisas que nesse tipo de análise é importante, que as pessoas procuram, é esse θ, esse valor desses sigmas aqui, se os sigmas são compatíveis ou não. Certo, então como que a gente bayesianicamente resolve esse problema? A gente usa a regra de Bayes, introduz uma priori, nos nossos parâmetros aqui então vão ser todos os θs, eu vou colocar num vetor só θ, né? Então, no nosso caso, para 13 trabalhadores, são 13 θs, o mu, que é a média da distribuição desses θs, o sigma θ, que a gente está assumindo ser o mesmo para cada trabalhador, e o sigma e, que é o erro de medição, que a gente assume ser o mesmo para toda medição também. E os postulados, os axiomas que a gente toma nesse modelo, então, é que o θ vai ser uma normal de média mu e variância sigma ao quadrado, sigma θ ao quadrado, que é exatamente o que a gente tinha pelo próprio modelo, e onde a gente tem um pouco mais de liberdade é em assumir a priori dos outros parâmetros. E aqui que entra o tal da priori imprópria. Por que essa é a priori imprópria? Porque isso aqui não é uma distribuição. Isso daqui, se eu for integrar isso daqui, você vai ganhar infinito. Então, isso é o que eles chamam de priori imprópria, né? Porque ela em si não é uma distribuição. Você está escolhendo alguma coisa que não é uma distribuição para fazer uma análise bayesiana. Isso pode parecer uma ideia horrível, mas nesse caso funciona. Porque nesse caso, você consegue mostrar que a nossa distribuição target, ela não só é mesmo tendo priores impróprias, ela é uma distribuição, mas não só é uma distribuição, e a gente consegue também conseguir os full conditionals dela. Então, como a gente tem todos os full conditions, a gente pode sim, fazer um modelo de Gibbs, um sampling de Gibbs simples para essa distribuição. No caso dos autores, eles escolhem A igual a menos meio, B igual a 0. Tem um motivo teórico, mas é bobagem para a gente. Na verdade, essa ideia nem é deles, essas escolhas de A e B. É do artigo original de 64. Q igual a 13, são 3 trabalhadores, e M igual a 3 medidas. E aqui eu não escrevi as contas, até porque envolve fazer uma normal multivariada e tal, e eu não fiz essas contas à mão. Mas eu achei o artigo original que faz essas contas à mão para mim, então eu implementei o Gibbs Sampling original. E aqui estão os meus resultados com os resultados do artigo. Esse daqui é o Gibbs Sampling simples, sem ser o blocado. Então a gente vê que, apesar de um shift que também vai acontecer no outro, os resultados são bem parecidos. Esse G, é porque eles usam um método de amostragem, eu vou até falar mais tarde, que é um pouco diferente, que usa esse negócio que até a Julie comentou de recomeçar a cadeia. Esqueci a palavra que eles usam. Regenerar. Regenerar a cadeia, que a gente nem viu isso no curso, e aparentemente na literatura também, eu vi poucas vezes nos artigos que eu estava vendo gente utilizando, pareceu meio, sei lá, eles colocaram trabalho demais que não precisava. Eu usei o normal mesmo. Mas, então tá aqui as minhas estimações. Apesar desse shift, né, que eu comentei, as minhas estimações estão dentro, sim, dos valores. Aliás, eu usei o mesmo número de
cadeias em geral. Então, com a regeneração, eles usaram 600 mil interações. Eu usei 600 mil interações também. Então, o que eles tentam também estimar é o sigma teta, o valor médio, né, desse sigma teta ao quadrado, do sigma ao quadrado, e disso daqui, na verdade, eu escrevi errado aqui, não era o E para ser do lado de fora. No artigo, na hora que o artigo estava certo. Aqui que eu escrevi errado, foi burrice minha. Mas é meio que quão grande é o sigma. Lembra que eu falei que o sigma teta e o sigma é importante para comparar se o modelo é bom ou ruim? Então, é quão grande é o sigma teta em relação ao outro. Então, está tudo dentro dos intervalos de confiança dele, maravilha. Nota que eu não coloquei intervalo de confiança aqui, não foi preguiça, tem um motivo. E eu vou chegar nisso depois. Só que, o que o artigo faz? Usa o Gibbs Sample blocado para fazer isso. Então, em vez de estimar o θ e o mu separado, eles blocam o θ e o mu. Por que isso? Se a gente olhar para o modelo, faz sentido que o θ e o mu tenham uma correlação, porque o θ depende diretamente do mu. Então, eles blocam juntos porque, igual a gente tinha falado antes, a gente tende a blocar coisas com correlação alta. E aqui são os meus resultados com blocado. Nesse caso, eu coloquei intervalo de confiança. Meu intervalo de confiança está shiftado. Eu estava vendo, o da Júlia também estava shiftado um pouquinho as estimações. Eu acho que isso, eles colocaram algum bias, por algum jeito, que eu não sei porquê, mas eu estou com a sensação que essas estimações eles têm algum bias. Mas está próximo, está dentro do intervalo de confiança deles, e o deles está dentro do meu intervalo de confiança. Então, aparentemente, consegui, de algum modo, reproduzir as tabelas. Aqui, de novo, eu não usei o tal do regeneration. O que eu usei foi samplagem normal mesmo. Para calcular esse intervalo de confiança, eu usei estimação do tal ao quadrado, dividido por n, etc., igual o Dani sugere. E aqui estão os meus valores. Dá para ver muito claro que tem com intervalo de confiança, que tem uma convergência muito boa. Então, não tem por que a gente não acreditar nisso a princípio. Eu fiz outros testes também, calculei R-chapéu, essas coisas, e estava tudo nos conformes, legalzinho. Só que, aqui tem até os R-chapéus. Acontece que o blocado e o Gibbs Sample normal estavam dando resultados extremamente parecidos em convergência. Aqui em cima a gente tem o Gibbs Sample normal e aqui a gente tem o Gibbs Sample blocado. E aqui tem a ACF, né, que eu estimei para os dois. Aqui é para o normal, aqui é para o blocado. Assim, a gente vê que o blocado é um pouquinho mais rápido que o normal, mas a diferença é mínima. E do jeito que os autores estavam fazendo propaganda do artigo deles, parecia que a diferença ia ser enorme. E nesse caso não é. E uma coisa que eu achei interessante, isso que eu fiquei que eu falei que eu estava meio encucado com esse artigo, é que os autores falam que tem como fazer o simples, mas em momento nenhum eles fazem um Gibbs Sample simples para comparação. Hora nenhuma eles fazem isso. Então, eu achei isso meio, não é nem antiético, mas foi meio safadeza, uma esperteza dos autores em não fazer o Gibbs Sample simples, porque se você faz o Gibbs Sample simples, você chega a resultados muito parecidos com o Gibbs Sample blocado. Então, isso indica que, na verdade, o seu bloco não está ajudando muita coisa. E fui pensar, putz, mas por quê? Porque a covariância é pequena. Na verdade, ela é até negativa. Então, eu estimei essa covariância, não calculei, mas as estimativas são idênticas para todos os parâmetros. Mas para esse exemplo que eles escolheram em si, foi péssimo, porque o que o blocking permite fazer, que é melhorar a convergência, ou melhorar o mixing, esse exemplo específico não faz isso. Então, eu acho que, não sei se eles escolheram um exemplo mal, se eles chegaram a fazer o Gibbs Sample comum, viram que dava uma convergência parecida e falaram, não vamos colocar isso no artigo, não. Porque eu imagino que quando você... sei lá, eu fiquei encucado com isso. Eu fiquei pensando, putz, mas por que esses caras então ficaram mó felizes com esse artigo de Gibbs Sample blocado? Qual que é o motivo disso? E acontece que o motivo disso tem a ver com a ergodicidade geométrica. Por quê? A gente tem esse teorema aqui, que está até no Dani, mas é um teorema importante, que fala que se a sua cadeia for geometricamente ergódica e você tem uma condição aqui na sua função de integrabilidade, você consegue criar uma CLT, uma lei dos grandes números, uma lei do limite central, teorema de limite central, para o seu estimador. O seu estimador MCMC, né, que é só a média ergótica das coisas. E se eu consigo fazer por que uma CLT é importante? Porque é só a CLT que me permite estimar esses intervalos de confiança, porque essas são estimações assintóticas
Eu não tenho como saber um intervalo de... Quer dizer, você tem como saber, mas você sabe quão útil é um intervalo de confiança assintótico, mas um assintótico é útil. Assintótico é útil, a gente usa. Então, por isso que ergodicidade geométrica é importante, porque ela vai permitir que você escreva uma convergência em distribuição para uma coisa que você sabe, e isso vai permitir que você estabeleça intervalo de confiança. Só uma coisa que eu queria falar, quando eles usam esse método, o motivo deles usarem esse método de regeneração, que eu falei, né, é porque ele meio que já vem junto o cálculo dos intervalos de confiança. Então, por isso que eles até introduzem esse método, porque já vem junto, mas você pode fazer de um jeito diferente, que é o jeito que o Dani sugere, e que eu fiz tanto para esse trabalho quanto para o último, que é calcular o tal, estimar o tal diretamente e jogar aqui, que na verdade é bem mais fácil. Mas tá, por que eu estou falando isso de geometricidade ergótica? Simplesmente porque o artigo dá uma prova de geometricidade ergótica para o caso blocado. Eu não achei em lugar nenhum na literatura, nem no artigo que introduz o caso simples, uma prova de geometricidade ergótica. Ou seja, aparentemente, os dois convergem, assim, eu assumi que aparentemente eles convergem no mesmo rating, né? Não tem muita diferença aqui o rating de convergência dos dois. Só que eu tenho confiança, eu sei que no caso ergótico, no caso blocado, isso daqui, esse rate é geométrico. E eu, por saber isso, me permite colocar intervalos de confiança em volta das minhas estimações, ou estimativas. No caso simples, eu não tenho essa certeza. Assim, a gente consegue ver empiricamente que provavelmente mas a gente não tem essa certeza teórica. Então, no caso empírico, no caso simples, não faz nem sentido você colocar intervalos de confiança. Já no caso blocado, você tem um resultado teórico que fala, não, pode colocar os intervalos de confiança que tá maneiro. Então, acaba que é isso. A desculpa que eu dei por que os autores escolhem o caso blocado, sendo que nesse caso, o caso simples é a mesma coisa. É porque no caso blocado você tem essa prova de geometricidade ergótica. E foi por isso que eu fiquei bravo com esse artigo, porque eu acho que eles tinham que ter falado alguma coisa do caso simples em algum lugar, e eles não comentaram, e nem nos artigos que eles citam, que foi de onde eu peguei a ideia do caso simples, eles dão muito resultado teórico. Então, foi por isso que eu fiquei meio com raiva desse artigo, mas eu acho que é isso aí. Implementação. Eu fiz, só porque eu achei legal, eu fiz 2 implementações diferentes. Eu fiz uma from scratch mesmo, que daqui eu... Vocês estão vendo o meu notebook, né? Uhum. From scratch mesmo, e o tempo de cálculo deu isso daqui. Igual a Júlia falou, os autores dão um suplemento em R. Eu não sei R, mas eu transcrevi o código deles em R, que era um código matricial. O meu código não era matricial, para Python. E até o Python parece que lucra muito com código matricial. Foi até uma coisa que eu não sabia. Eu achava que o Python era irrelevante o código matricial, mas lucrou pra caramba também. Então, o deles também realmente é mais rápido que o meu, porque esse negócio de matriz, eu não tenho a capacidade para ficar transcrevendo as coisas para matriz. Mas é isso, né? Se você sabe álgebra linear, você ganha muito, né? O Lucas sabe bem disso aí, o trabalho dele de conclusão de curso, ele também fez umas contas aí para um desses modelos hierárquicos cheio de complicação, e aí se você sabe reescrever a matriz, você ganha, né? Então, né, e ainda dá para fazer bem melhor do que aquilo ali, porque uma vez que você escreve as coisas em forma de matriz, você pode usar bibliotecas, né, como BLAS, LAPACK, etc., que são bibliotecas em baixo nível, que são super otimizadas, né, para computar, e aí o negócio é que quanto maior é a matriz, maior é o ganho, né? Então, aquele negócio foi 150 contra 40, né? Se a matriz dobrasse de tamanho, o ganho seria ainda maior, né? Seria, sei lá. Eu pensei em usar Ajax, mas eu fiquei com preguiça, porque eu não sabia direito a sintaxe, enfim. Sim, bom, tem outras coisas aí, né? Porque o Ajax seria otimização no limite ali da máquina, você está compilando... no GPU. Pois é. Bom, então a discussão eu acho que foi ótima, foi muito, muito boa, e
eu acho que a gente consegue, então, conectar o que a Júlia falou com o que você falou, né? No artigo, os caras contam a história de que, né, eles provam a ergodicidade geométrica, que eu acho que é um feito, e tem que ser publicado mesmo em algum lugar, né? Para esse tipo de algoritmo, eu acho que vale a pena mesmo ter isso. Agora, acontece com esse artigo uma coisa que acontece com vários artigos, né? Eu procuro não deixar acontecer com os meus, mas acontece, que nego publica, porra, né? Ele faz todo um monte de conta, aí chega na vida real, aquilo não faz diferença nenhuma, certo? Mas ele não pode simplesmente dizer para a universidade ou para o financiador lá, quem financiou a pesquisa dele, que ele fez um monte de conta e aquilo não deu em nada na prática. Então, o que ele faz? Mostra as contas dele, certo? Ajeita um exemplo para ficar... Ele não está mentindo, certo? Mas também não está falando a verdade completamente. E pronto, então é isso que acontece, né? Eles vendem o exemplo como ergodicidade geométrica e eu já, de uma vez, já farejei, né? Que foi a mesma coisa que o Henrique farejou, que não, peraí. O negócio de ergodicidade geométrica, muito bem, mas eu posso construir um outro mostrador que seja geometricamente ergódico, porra. Eu não preciso estar restrito à classe dos Gibbs, pô. Posso fazer outra coisa, certo? E eu continuo mantendo a ergodicidade geométrica. Aliás, é até mais fácil de obter. A questão a blocagem ela faz sentido quando você tem a questão da correlação. Eu não sabia desse resultado aí da covariância no caso normal. Eu não sabia. Depois tem que ter, de alguma maneira, traduzir isso em correlação, porque a correlação é mais fácil de medir, né, eu acho. Porque a covariância depende da escala, mas a correlação não, né? Aquilo está em correlação, porque está em correlação ali. Aquilo está em correlação? Tá. Porque a variância total é 1. Entendi. Tá. Então, tá, tudo bem, tá, beleza. Então, tá. Como nesse caso, né, a escala das matrizes é a mesma. Mas é isso, eu acho que faz sentido, em última análise, faz sentido a justificativa que eles dão, que olha, para esse Gibbs, você não tem garantia. Então, por exemplo, você mostrou, foi ótimo você ir buscar um algoritmo, né, original, uma coisa mais simples, e mostrar que na prática faz pouca diferença, mas ele faz pouca diferença para aqueles dados naquela dimensão. A gente não sabe o que aconteceria se você tivesse um outro conjunto de dados, né? Porque o que acontece? Esses conjuntos de dados, então deixa eu falar uma coisa aqui que não é exatamente com estatística computacional, é estatística em geral, né? Quando você tem um modelo hierárquico, a quantidade de dados e a configuração dos dados, ela vai informar a forma, né, da distribuição a posteriori, dessa conjunta de todos os parâmetros, que no caso ali são 13 tetas, mais um mi, mais duas variâncias, não é isso? E em estatística aplicada, a gente tem duas parametrizações, que são maneiras de escrever, né, um modelo que dão a mesma medida de probabilidade, ou seja, né, isso aí é uma questão técnica, né? Se eu tenho uma medida de probabilidade, uma distribuição de probabilidade, existem infinitas maneiras de eu representar essa distribuição de probabilidade em relação a uma medida dominante, certo? Então, por exemplo, pega a gama, por exemplo. Eu posso escrever a gama como forma e escala, forma e taxa, média e dispersão, é tudo a mesma coisa, certo? Eu estou representando a mesma distribuição de probabilidade, mas ela vai assumir diferentes formas dependendo de qual é a medida dominante que eu escolho, né? No caso do modelo hierárquico, é mais ou menos a mesma coisa. Existem múltiplas maneiras de escrever o mesmo modelo, que são probabilisticamente equivalentes, mas computacionalmente completamente diferentes. E aí, o que acontece? Quanto mais dados eu tenho, em geral, tá? Mais informativos esses dados vão ser em relação a mi e teta, né? E essa formulação que o Henrique mostrou, né, que está lá no artigo, ela vai funcionar bem. Isso a gente chama de formulação centrada, né, ou centralizada. Quanto menos dados eu tiver, mais difícil vai ser de encontrar a relação entre mi e teta, porque eu tenho menos dados, né? Então, eu tenho poucos tetas. Imagina que o teta é como se fosse um conjunto de dados, né? Como eu só tenho 3 observações, é difícil de estimar a média, que é a média geral, a grande média, que é o mi. Então, nesse caso, a gente se beneficia
de reparametrizar o modelo. Então, aí eu vou escrever o meu θ como uma variável aleatória normal, padrão, mais uma grande média, e eu vou estimar essas coisas separadamente. Então, essas variáveis aleatórias eu vou estimar separadamente, vou estimar essa grande média separadamente também. Isso reduz a correlação entre esses caras. Então, o que acontece? Nesse caso aí, né, desses dados, né, de contaminação por estireno, não fez muita diferença. Pareceu que o Gibbs funcionou bem, mas você não tem garantia. Se você aumentar a dimensão, ou se você mudar a configuração dos dados, é possível que o estimador exploda, certo? O estimador do Gibbs comum exploda, enquanto o outro não vai, porque você tem garantias teóricas de que aquela cadeia ela é geometricamente ergódica. Então, assim, eu acho que a discussão do Henrique foi muito boa, porque ela mostra que o que os caras estão fazendo é dizer, olha, a gente dá aqui garantias teóricas para esse algoritmo, só que eles estão comparando com o algoritmo errado, porra. É claro que se eu comparo com o Gibbs comum, e aí para o Gibbs comum eu não tenho garantias, é claro que ele vai ser melhor, que é o que a Júlia falou. Se eu não perco nada, ainda ganho com certeza a ergodicidade geométrica, beleza. Né? Na prática, não é bem assim, porque eu poderia usar outra coisa, tipo HMC ou qualquer outra coisa que é geometricamente ergódico também, certo? E aí eu já não teria esse ganho, certo? Então, a gente tem que pegar o artigo pelo que ele vale, né? Pois é, mas o pior dele, eu acho, é que ele não fala isso hora nenhuma. Ele não fala que a escolha pelo bloco é porque tem uma prova de ergodicidade geométrica. Sem falar isso, sem o revisor mandar o artigo. Ele ficou muito difícil de você saber, assim, por que ele faz ergodicidade? Aí você, remi, foi bem... É o que vocês estão aprendendo agora, certo? Como ir, o que ele queria, sabe, com isso. Pois é, aprender a ser cientista é aprender a ler essas coisas dessa maneira também, certo? Não é só uma questão técnica, é uma questão de entender se fazer as perguntas certas, né? Então, para que eu uso isso? Isso aí me compra o quê? Né? Como é que eu comparo isso? Então, essa etapa foi uma etapa que eu tive bastante dificuldade quando eu estava me formando, que é a etapa de duvidar dos outros, certo? Eu sou um cara muito, muito inocente, eu aceito tudo que as pessoas falam, mas você tem que aprender a duvidar, porque não é necessariamente o fato do cara estar mentindo, ele pode não estar mentindo, mas ele pode estar errado, simplesmente errado, certo? Então, nesse caso aí, eles não estão, eu não vou dizer que eles estão querendo enganar a gente, mas eles estão apresentando os resultados sob uma ótica extremamente favorável, certo? Mas você, com a sua experiência, né, de ter visto outros métodos, fala, peraí, porra, mas eu posso construir outro algoritmo aí que seja geometricamente ergódico, porra. E aí você ganha o quê, certo? Mas eu acho que tem mais alguma coisa nesse artigo também, que eu não lembro, porque tem tempo que eu não leio, mas eles chegam a falar alguma coisa de taxa, Henrique? Ou Júlio, os dois que leram o artigo, chegam a falar alguma coisa de... Porque a ergodicidade geométrica é colocar uma cota na variação total, tem um rosinho lá, né? Esse você consegue fazer conta para ele. Eles acham pelaquela drift function, que é até a gente não viu, mas aparentemente é um negócio que usa bastante em MCMC para calcular taxa de ergodicidade geométrica. Só que é um upper bound, né? Não é uma taxa correta, mas eles fazem, para provar a ergodicidade geométrica, eles usam a drift function. Entendi. Então já conseguem a taxa dentro da própria demonstração, é isso? Da ergodicidade geométrica. Estou olhando aqui no geral, né? Pois essas técnicas a gente não ensina de propósito, entendeu? Seria potencialmente uma disciplina eletiva. Posso, inclusive, montar para oferecer, né? Que é técnicas avançadas em MCMC, que aí a gente vai falar de uma série de coisas, vai falar em mais detalhes de recorrência de Harris, né, que é uma coisa que eles usam aqui, como é que você prova a taxa, tem uma série de coisas, né, que daria, inclusive, um trabalho para eu montar um curso, mas acho que seria uma coisa prazerosa, que é como é que você simplifica certos resultados para dar garantias na prática. Então,
tem um livro seminal, né, de 93, se eu não estou enganado, do Mayer e Tweedy, em que, basicamente, o que eles fazem é simplificar a teoria de uma cadeia de Markov, porque a grande dificuldade é você checar as premissas, né? Porque você prova um teorema, a premissa A, B, C me dá isso aqui, mas o problema é que essas premissas são difíceis de checar. Então, boa parte do trabalho na literatura, né, do Mayer e Tweedy, do Gareth Roberts, etc., que é um grupo grande, né, que ele tem lá em Warwick, é de simplificar as premissas para que eles sejam mais fáceis de checar. Então, por exemplo, uma boa parte do trabalho do Gareth Roberts é mostrar o que acontece quando você consegue escrever a sua distribuição-alvo como um produtório de funções Lipschitz, né? Funções contínuas, bonitinhas, densidades direitinhas, e ele consegue mostrar que várias coisas são invariantes. Por exemplo, a questão da probabilidade de aceite, né? No Metropolis Hastings, ela depois de uma certa dimensão, é sempre a mesma, não importa muito o alvo, desde que ele cumpra certas premissas. Aquilo ali é um exercício de simplificação das premissas. Então, essas técnicas todas elas poderiam discutir, mas teria que ser num curso à parte, bem mais técnico e tal, não é bem a pegada desse nosso curso aqui. Esse nosso curso ele é um curso mais geral, para vocês pegarem esses aspectos computacionais sem, né, prescindir aí das garantias teóricas. Então, dado o adiantado da hora, eu vou concluir a nossa discussão por agora. Agradeço todo mundo que apresentou. Mas foi uma discussão bastante produtiva, e aí a gente volta no horário da aula mesmo, tá? Então, 2h20, a gente volta, e aí, com sorte, a gente consegue terminar as apresentações hoje ainda, tudo direitinho, tá bom?